Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she put... Nos corredores opulentos do Palácio Imperial, a expectativa estava no ar. O imperador Yuan, conhecido por sua sabedoria e discernimento, estava prestes a fazer uma escolha que afetaria não apenas o destino do império, mas também o destino de uma jovem mulher. Era uma tradição antiga que remontava aos tempos dos ancestrais do imperador a seleção de uma escolhida. Desde criança, ele foi ensinado que, quando chegasse a idade de se casar, ele teria que escolher para uma mulher entre as muitas jovens das aldeias. Várias jovens foram separadas para serem apresentadas ao imperador conforme a tradição. Desde meninas, elas eram preparadas para esse grande dia e aprendiam várias artes de entretenimento para se destacarem entre as selecionadas. Uma delas era Mira, uma jovem aldeã cujo encanto e graciosidade impressionavam a todos que habitavam no vilarejo humilde onde ela residia. Porém, diferente das outras jovens, Mira não queria ocupar a posição de imperatriz. Enquanto as outras jovens cresceram se dedicando com afinco às atividades culturais propostas pelos mestres que as ensinavam, Mira não se aplicava em aprender os ensinamentos e seus professores a repreendiam sempre dizendo: "Se você não for a mais perfeita nessa arte, não será a escolhida do imperador." O que ela respondia prontamente: "Quem disse que eu quero ser a escolhida?" Durante muitos anos, viveu sob o medo desse dia até que o inevitável momento chegou. Quando os responsáveis escolhiam as moças da aldeia, Mira se refugiou em seu quarto a fim de não ser encontrada. Porém, seus vizinhos a denunciaram, informando aos encarregados que ali havia uma moça de beleza sem par que não estava entre as jovens selecionadas. Alertados da ausência de uma moça, foram à casa dela e, surpreso por Mira ser realmente muito bonita, escolheram-na como representante daquela aldeia. Ao saber que havia sido escolhida, Mira lamentou a sua triste sorte. Ela, desde menina, gostava de um rapaz da aldeia e, mesmo sem ele saber sobre o seu sentimento, acreditava que um dia ele poderia perceber o seu interesse. Nunca houve uma troca de olhar ou uma palavra mais audaciosa entre ambos, mas alimentava uma esperança dele notá-la um dia e vir sentir uma grande afeição por ela. Sem saber o que fazer, resolveu se portar mal diante do imperador, fazendo com que ele não a escolhesse. Não sabia como era o imperador, pois para os de sua classe, o contato com ele era impossível. De uma coisa tinha certeza, pensou ela: deve ser um daqueles homens horríveis, com uma péssima aparência, mimado, com atitudes arrogantes e insuportáveis. Chegou o momento crucial. Mira foi conduzida à presença do imperador, que a aguardava cercado pela áurea majestosa de seu cargo. Mira entrou de cabeça baixa, sem olhar para ele, enquanto ele a observava atenciosamente. Por alguns segundos, houve um silêncio profundo no ambiente,
o qual o imperador quebrou perguntando: "Você é Mira, filha do guasqueiro Ribas, o que trabalha com couro, correto?" A voz do imperador ressoou pelo salão, ecoando autoridade e calma. "Sim, Vossa Majestade", respondeu Mira com respeito na voz, mantendo-se de cabeça baixa. Juan estudou-a por um momento antes de continuar. Sua beleza é conhecida em todo o reino. Sua inteligência é aclamada, sua gentileza é inegável. Mas há mais do que isso que me interessa. Diga-me, Mira, o que você busca ao se tornar a escolhida do imperador? Ela, ainda de cabeça baixa, respirou fundo, reunindo sua coragem. Vossa Majestade, eu não busco servir ao Império com toda a minha devoção, casando-me com o Senhor. Anseio por não fazer parte dessa escolha de tradição tão antiga. O imperador, surpreso, questionou: "Mas por que, Mira?" "Porque eu desejaria me casar com quem eu amasse e fosse amada, Senhor." O imperador lhe respondeu: "Compreendo, Mira, mas a um imperador não cabe quebrar a tradição de seu povo. Muito pelo contrário, ele deve mantê-la sempre." Depois disso, ele agradeceu a presença dela e a dispensou. Mira foi para a casa certa de que o imperador não a escolheria e estava feliz por ter dito tudo o que pensava sobre aquela tradição estúpida. O resultado da escolha foi aguardado ansiosamente por todas as jovens selecionadas, menos por Mira, que estava tranquila sobre não ser a escolhida pelo imperador. A conclusão foi colocada em postes estratégicos nas aldeias onde havia jovens selecionadas. As pessoas se amontoaram em frente aos cartazes para saber sobre quem era a escolhida. Mira nem saiu de seu quarto de tão tranquila que estava sobre o resultado. De repente, ela ouviu um alvoroço em sua porta. Os moradores comemoravam felizes a escolha da futura imperatriz. Ela, sem entender nada, olhava espantada para todos que gritavam, dançavam e davam pulos de alegria quando a sua mãe lhe informou que ela era a escolhida do imperador. Meus caros, pobre Mira! Apesar de tudo que havia falado para o imperador, ele a escolheu. Como? Pensou ela. Ela seria obrigada a se casar contra a sua vontade e não tinha como fugir daquela situação. O dia tão odiado por Mira havia chegado. Depois de belamente arrumada, seus pais a levaram até o palácio. Quando ela entrou no salão onde o evento aconteceria, o imperador estava de costas a aguardando. Quando ele se virou pela primeira vez, ela o encarou com um olhar cheio de ódio. Mesmo aborrecida, percebeu que a ideia de um homem destituído de atributos físicos que ela tinha em mente não correspondia à imagem daquele que estava ali para se casar com ela. Era um homem lindo, musculoso e com um aspecto gentil. Ele pegou em sua mão e a cerimônia teve início. A festa foi grandiosa, com a presença de vários nobres que admiravam a sua beleza e a saudavam como a imperatriz. Mas o pior para Mira ainda estava por vir, meus queridos. Depois da festa, ela foi levada ao aposento íntimo do imperador. Damas de companhia foram ajudá-la a se preparar para o grande momento, a lua de mel.
Mira havia decidido que, se dependesse dela, o imperador jamais tocaria em seu corpo, muito menos cederia com facilidade aos caprichos daquele por quem foi obrigada a se casar. Depois de estar devidamente arrumada, as damas se retiraram do quarto e o imperador entrou. Com um sorriso, reparou detalhadamente que a sua esposa era realmente muito bonita e, tomado por atitudes sedutoras, dirigiu-se até ela para abraçá-la. Nesse momento, ela se afastou com um gesto de recusa pelos carinhos dele. Ele impacientemente falou: "Você se recusa a receber os carinhos de seu marido?" Ela, olhando nos olhos dele, disse: "Eu lhe avisei que não queria me casar, mas a Vossa Majestade não me ouviu." O imperador, ao perceber que Mira se recusava a estar com ele na primeira noite de casados, respondeu muito irritado: "Como ousa me rejeitar? Eu sou o imperador, seu senhor e marido." Nesse momento, pegou-a entre os braços, tentando beijá-la à força. Ela, com um olhar de repulsa por ele, respondeu: "Sim, eu sei que Vossa Majestade é o imperador, meu marido, e tenho poder para exigir que me case contra a minha vontade. Porém, mesmo que possua meu corpo, nunca terá o meu coração." Recompondo-se da bruta reação que tivera, tentando agarrá-la, disse: "Eu poderia usar de minha autoridade nesse momento, minha cara, mas não farei tal coisa, porque há várias outras mulheres que agradeceriam por estar comigo, pelo menos por uma noite. Errei em ter você como a minha escolhida, pois o que adianta ser bela, porém insensível?" "Eu não sou insensível. Vossa Majestade exige que eu me case contra a minha vontade e depois ainda espera carinhos em amor da minha parte? Sou eu a insensível nesse caso, senhor?" "Não", argumentou Mira. Nesse momento, ele ponderou as palavras ditas por ela e reconheceu que a sua esposa estava com razão. "Mira, eu sou o representante maior de nosso povo e, como tal, tenho que seguir nossas culturas e tradições. Assim como você, eu também acredito no amor. Entretanto, desde menino fui ensinado que, quando chegasse à idade correta, deveria escolher uma mulher entre o nosso povo para desejar e amar." Enquanto ele falava, Mira observava-o curiosa. Surpreendentemente, percebeu que o seu marido era muito bonito. Os cabelos negros caídos em cascata até os ombros lhe davam um charme encantador, além dos olhos verdes claros que, naquele momento, estavam cheios de desejos por ela. Ela estava pouco a pouco descobrindo o belo homem em sua frente, enquanto ele continuava falando. "Várias mulheres foram trazidas até a minha presença e de nenhuma me agradei. Estava muito preocupado porque sabia que teria que cumprir a minha obrigação, mesmo não me agradando de nenhuma delas em especial. Entretanto, quando você se apresentou, meu coração disparou e sabia que você era a mulher perfeita para mim. Eu sabia que era você a mulher por quem teria toda a condição de me apaixonar. Casando-me contigo, não descartei um casamento por amor. Eu sei que você vai me amar, Mira. Tenho certeza disso." Quando ele acabou de falar, abriu uma porta no quarto e disse: "Por você serei paciente. Esperarei que você me deseje assim como eu a quero. Estarei à sua espera nesse quarto ao lado."
Quando Mira se viu só, sua cabeça dava voltas de tanto pensar. Ela conseguiu. Ele não a importunará exigindo os seus carinhos, e isso é muito bom. Mas ele é tão bonito e... vou dormir que estou cansada. Na manhã seguinte, o palácio estava todo enfeitado de flores e o imperador a aguardou para tomarem o primeiro de jejum juntos, com uma rosa nas mãos. "Dormiu bem, minha querida?" perguntou-lhe ele. "Sim, Vossa Majestade", ela respondeu. "Para você sou Juan, minha imperatriz", falou ele baixinho, puxando a cadeira para ela se sentar. Incansavelmente, Juan se dedicava em conquistar Mira e a cada dia que passava, mais coisas interessantes ela descobria a respeito dele. Ele sempre se mostrava cheio de surpresas agradáveis, atenções e um prazer imenso em estar ao lado dela. Todos no palácio diziam que era um casal perfeito e que os dois tiveram muita sorte de se darem bem. Porém, o povo não sabia que o casamento não havia se consumado de fato ainda. Faltando apenas um dia para completar o mês de casado e, pelo que ela já aprendera sobre o seu marido, tinha certeza de que Juan faria uma surpresa em comemoração à data. Pensando nisso, ela fez uma análise de tudo que havia acontecido naquele período e descobriu que estava apaixonada. Ele, inesperadamente, havia se mostrado um homem gentil e lindo. Naquela noite, quando Juan foi lhe dar boa noite como de costume antes de ir para o quarto dele, ela falou: "Juan, eu estou me sentindo muito só aqui nessa cama imensa. Passe esta noite comigo, por favor." Ele sorriu e lhe respondeu: "Não precisa se sentir assim, minha querida, pois eu estarei sempre a seu lado." Após a fala, beijou-a com muito amor. Dessa vez, quem recebeu o presente antecipado de um mês de casamento foi ele. Mira se entregou a ele com muito prazer e ambos tiveram uma noite de carinhos inigualáveis. Na manhã seguinte, uma grande festa surpresa para ela ocorreu no palácio em comemoração à data de um mês de casamento. O imperador era todo sorriso e felicidade, enquanto Mira demonstrava publicamente que era apaixonada pelo seu marido. E assim, todos contemplavam a felicidade do imperador e da sua escolhida, Mira, a imperatriz. Our hearts beat